Só complementando o que a Duda colocou, eu até tinha comentado com a Elaine do serviço de abordagem, nós temos a equipe, né, as monitoras do PET, e são ações preventivas que elas estão realizando nas escolas. Eu estava conversando com elas antes do evento. Só nesse mês de agosto, elas fizeram ações em 11 escolas, né, do município, atendendo mais de 2.000 crianças. Então, com palestras, né, trabalhos educativos com as crianças em relação ao trabalho infantil. Então, se tiver diretores de escolas aqui, sintam-se, né, à vontade. Tem o e-mail do PET, né, que é pet_abordagem, @recreaprudente.org.br. É só entrar em contato ou ligar na secretaria, que as meninas se agendam para estar fazendo essa ação dentro das escolas, tá? Em complementação, queria fazer um registro também, que às vezes a gente se depara com alguns conselhos tutelares que ainda não foram conselheiros, né, que ainda não foram esclarecidos ou não dão, talvez até por conta de um universo de proteção extremamente variado, grande, que não dão a devida importância para a questão do trabalho infantil. Aqui em Presidente Prudente, isso não acontece. Inclusive, além de participar do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, os conselhos tutelares receberam uma capacitação sobre trabalho infantil, os conselheiros, que foi ministrada pelo GEA, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, pela Assistência Social e, se eu não esqueci de ninguém, na época foi isso, com o envolvimento de todos, claro, né, do Fórum de Prevenção. Então, fica esse registro. Aqui, os conselhos tutelares encaram, sim, o trabalho infantil como um problema a ser enfrentado e erradicado. E chamo já a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Marina Franciane de Souza Zanelato Costa. Bom dia a todos e a todas. Vou ser bem sucinta. Vou apresentar para vocês, primeiramente, o que é o CMDCA. Temos aqui adolescentes, jovens, que podem nunca ter ouvido falar do que seria isso. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é um órgão paritário com a participação da sociedade civil, que tem como função propor, deliberar e acompanhar as políticas públicas em prol das crianças e dos adolescentes. Então, esse conselho ele se reúne uma vez por mês e ali são deliberadas as ações para que as políticas públicas aconteçam dentro do município. O Conselho, o CMDCA, ele é o guardião do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, na resolução do CONANDA, número 137, de 2010, ele fala lá no artigo 2º que os fundos dos direitos da criança e do adolescente devem ser vinculados aos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, órgãos formuladores, deliberativos e controladores das ações de implementação da política dos direitos da criança e do adolescente, responsáveis por gerir os fundos. Então, esse fundo é onde a gente recebe os recursos do imposto de renda, recursos de ações civil pública, e um grande parceiro que vem deliberando recursos é a Justiça do Trabalho junto ao Ministério Público do Trabalho. Então, o que acontece? Existem editais que são lançados, editais de chamada pública, onde as organizações da sociedade civil, elas inscrevem os projetos. Então, falando um pouco na prática, vocês ouviram hoje, a manhã inteira, os números, os casos, quantas crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil, e aí a gente pensa, como é que a gente vai resolver isso? Para que a gente resolva isso, precisa do quê? De dinheiro, do recurso. Então, o Fundo Municipal, ele é parceiro nessa ação, para que realmente esses 241 casos que serão de extrema prioridade, eles recebam atendimento nas oficinas socioassistenciais, através das organizações que trabalham com aprendizagem. E, de antemão, a gente vai apresentar para vocês, inclusive para as organizações da sociedade civil que estão aqui presentes, que vai ser lançado um edital de chamada pública específico para a erradicação do trabalho infantil.
Então, a gente colocou aqui os considerando, né? A gente precisa incentivar, apoiar e promover as políticas públicas, considerando os processos da Justiça do Trabalho, do GEAS e do Ministério Público. Como que acontece? Existe uma ação, esse empregador ele é considerado que ele fez algo que é irregular, então ele precisa pagar uma multa por isso. Então, o que que acontece? A Justiça do Trabalho, junto ao Ministério Público do Trabalho, delibera que a multa que será paga vai ser destinada para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E esse colegiado, esse órgão que é composto pela sociedade civil e pelo poder público, ele delibera quais ações dentro do município receberão esses recursos. Então, é uma novidade. Acredito que é a primeira vez que o Fundo Municipal lança um projeto e um chamamento público específico para a erradicação do trabalho infantil. E a gente vai lançar esse edital com os seguintes objetivos: fomentar e fortalecer a implantação e implementação dos serviços locais voltados para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente, estimular a qualificação e ampliação do sistema de garantia dos direitos, buscando a eficácia e eficiência da rede local de atendimento, e promover a política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, priorizando a prevenção e erradicação do trabalho infantil. Então, assim, esse edital ele vem como um alívio, porque a gente sabe que o problema existe, a gente sabe que precisa ser resolvido, mas para que seja resolvido, precisa de dinheiro, precisa do recurso. E os eixos que esse edital vai contemplar são os seguintes. O primeiro, priorizar os inseridos e egressos de medida socioeducativa. O doutor Luiz Antônio colocou, né, que existe uma pesquisa que é encontrado só em Presidente Prudente, foram 63 casos de adolescentes que estão, né, no tráfico, e ele é uma das piores formas do trabalho infantil. E esse adolescente, geralmente, ele é egresso da medida socioeducativa, e ele precisa ser acolhido por uma organização, né? Para que ele consiga mudar essa história, para que ele seja protagonista da sua história, ele precisa de uma oportunidade. Então, esse edital ele vai contemplar os inseridos e egressos de medida socioeducativa. Ele vai contemplar também os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo. Por quê? Porque é o contraturno, né, da escola. E uma vez que esse adolescente, essa criança, ele está na escola no período da manhã e no período da tarde ele está num serviço de convivência, é mais difícil dele trabalhar. Ele pode estar trabalhando no noturno, mas é um pouco mais difícil dele entrar nessa condição. O terceiro ponto vai ser as crianças e adolescentes vítimas, né, do trabalho, que seriam os 241. Aqui a gente está pensando nos que são encontrados nessa busca ativa. A qualificação e inserção de adolescentes no mercado de trabalho, o atendimento à criança e adolescente com deficiência, especificamente na prevenção e erradicação, porque a gente precisa prevenir isso, a organização de campanhas e produção de material educativo voltado à prevenção e proteção do trabalho infantil, e a capacitação de pessoas envolvidas na política de promoção, controle e defesa dos direitos da criança e do adolescente, especificamente na prevenção e erradicação do trabalho infantil. Então, o colegiado pensou bastante e conseguiu chegar nesses eixos. Então, organizações da sociedade civil, fiquem atentas que esse edital ele será lançado. É um recurso significativo, são mais de R$600 mil que serão destinados para que realmente as ações que aqui estão sendo propostas, elas realmente tenham êxito e a gente realmente consiga alcançar essa abolição do trabalho infantil. Muito obrigada, era isso.